temas em que ela está atualmente envolvida é na questão da exclusão das estatísticas do trabalho feminino doméstico. Ela está empenhada em fazer, justamente com outras mulheres do Canadá, que o censo reconheça o trabalho realizado pelas mulheres donas de casa como um trabalho produtivo e que isso seja avaliado pelo censo. Uma questão que também aqui no Brasil a gente já trabalhou bastante. Além disso, ela faz parte também de uma associação judaico-cristã pelos direitos humanos. Então, ela está muito envolvida com essa questão e com a questão da paz no mundo. E, finalmente, bom, ela é uma pessoa que fala francês, italiano e inglesa. Hoje ela pediu para falar em inglês, se vocês não fizerem objeção, porque em português ela não fala. Agora, se vocês fizerem objeção, ela diz que pode mudar a língua. Mas o professor Augusto Cartoni, que também está trabalhando na Universidade de Concord, em Montreal, no Canadá, que é cientista político, vai nos ajudar a fazer a tradução. Então, vou passar a palavra à professora Maria. Thank you, Professor Blake. I'm going to do some of the translation. I'm going to do some of the lecture, and Professor Catoni can translate. And often when I give public lectures or presentation, I'm almost always reminded of the unfortunate statement made by Winston Churchill when he said that all public presentations should be like women's skirts. Short enough to be interesting as an entertaining, but long enough to cover the territory. And as a feminist, I can only say that when it is that I have an equal, incomparable statement with regards to the length of men's trousers, maybe then all my presentations can be short ones. So I hope you will forgive me if this presentation is rather long. Indeed, the history and struggle of women's rights is anything but entertaining. It's been a long struggle. And I don't know, maybe do you want to translate that or no? No, not about Winston Churchill. No? Why not? To do it? Yes. Bom, a professora Pelucci falou que qualquer palestra sobre a condição feminina lembra ela do que Winston Churchill disse, que qualquer discurso deve ser como a saia de uma mulher, que seja curto o suficiente para que seja interessante, mas ao mesmo tempo comprido o suficiente para que cubra o território necessário. E ela não quer se atrever a falar sobre o comprimento das calças dos homens, então ela vai falar diretamente agora do assunto. As I said, the struggle for women's equality and understanding is anything but entertaining. Women have not been treated well in history. And the more we learn about our past, the more it is evident that women have played and have been forced to play an unequal role through a combination of their roles in reproduction, their assignment to unpaid work in the home, the social institutions and attitudes of a patriarchal society, the imperatives of industrial capitalism, the hypocrisy of religious politics, the superiority of male cults and mythologies, and the denial of female sexuality and creativity have resulted, to me, in a causal connection among these variables of the pervasive and persistent inferior status of women. Neither have women been treated until very recently well by sociologists, historians,
philosophers, critics of literature, music, and the arts, political theorists, economists, jurists, or scientists. Feminist practitioners since the second wave of feminism, the second wave being 1960 onwards, have been articulating their needs and addressing their discrimination in both the private and public spheres. Feminists have been demanding from governments everywhere that they stop becoming the subject of observation and start becoming the object of political action. Bom, isso, eu não vou traduzir tudo, evidentemente, vou traduzir essa última frase que é muito importante. É que a mulher deve se tornar menos o objeto de estudo político e mais uma pessoa que participa da ação política. E, para resumir muito rapidamente o que a professora falou antes, que a condição da mulher, evidentemente, foi muito sacrificada e que essa condição está mudando, sobretudo, a partir da segunda onda do feminismo, que foi a partir do início dos anos 60, que essa condição talvez esteja mudando. Though feminists have had great difficulties in convincing governments that the responsible duty of government is to all its citizens and not just some of its citizens, feminists continue to make small gains. Feminists have, yes. Que apesar de todo o esforço que está sendo feito para que a ação do governo seja direcionada para todos os cidadãos, isso não ocorre com as mulheres, que as mulheres continuam ainda sendo bastante prejudicadas pela ação governamental. Feminists have for the past 20 years, and they will continue, to find the opportunity to challenge governments and the status quo and to compel negotiation and confrontation. For nothing has ever been changed because of altruism. Women have had to fight for their rights. As mulheres, evidentemente, têm que continuar lutando pelos seus direitos e que não é uma ação altruísta por parte do governo que irá, por si só, mudar a condição feminina. And perhaps because of our determination and perseverance, our greatest victory has been that governments and universities and politicians and political parties can no longer ignore the feminist fact. Talvez a maior vitória do movimento feminista e das mulheres foi o fato que os governos, as instituições acadêmicas não podem mais ignorar a condição feminina. And that has been a great victory. E isso foi uma grande vitória. Feminist scholars, since the second wave, have taken the perilous task of redefining their disciplines and methodologies. Feminist scholarship has addressed in large measure the absence and the role of women in their respective disciplines. Here as well, it has not been easy to struggle for the legitimacy of feminist knowledge and to challenge the tenets of male-stream thought. A própria disciplina está mudando bastante, a metodologia da disciplina está mudando bastante. Isso não tem sido fácil, porque mudar o pensamento masculino tem sido um grande obstáculo. For both feminist scholars and practitioners, there have been mistakes in strategies, errors in logic and rational thought. Exclusion comes to mind. I remember very well in the feminist movement that women's groups in Canada and elsewhere did not want men participating. This, in my opinion, and the majority of feminist scholars and practitioners see this as illogical
and that we should have inclusion rather than exclusion. So there has been mistakes in the past. Erros aconteceram no passado. Talvez o mais importante desses foi a exclusão. O fato que as feministas do passado fizeram questão de excluir os homens de seu movimento. E a professora Peluso acha que isso não deveria ter ocorrido e que é importante incluir também a inclusão dos homens no movimento feminista. What has emerged after our struggles and our mistakes is a fidelity to a vision and a feminist ethic. And feminist ethics is a very major part of discussions among feminist scholars. And this feminist ethic may very well save this planet and our existence. O que veio à tona dessa luta feminista foi uma ética feminista. E que é essa própria ética que poderá salvar esse planeta. All of us here in this room are living through an experience unprecedented in history. The written record of the human past is replete with examples of violence and destruction, but not until our era, right now, did we possess the means to alienate our race. Yet with all this power, we have no vision for our future beyond ideas for further technological miracles. A história humana é repleta de violências que ocorreram, mas jamais na história, até hoje, teve a raça humana a capacidade de aniquilar a raça como um todo. E agora nós temos a oportunidade de verificar isso. The modern world does not dwell on the future because it does not bear thinking about. The machinery and power we possess can eradicate all life through nuclear war or the pollution of this planet. The only other world we can envision, perhaps besides no world, is a totalitarian one where everyone is controlled, regulated, and regimented. Que o mundo tecnológico está, através da poluição dos arsenais nucleares, com uma capacidade enorme de destruir a vida. E que a única alternativa a isso, até hoje, é um mundo totalitário. A failure in vision, to me, in this modern society, is essentially a moral failure. Que o grande fracasso até agora é um fracasso moral. A morality is a context of values based on a sense of what it means to be human and a notion about the relationship humans ought to maintain with their environment and with each other. Que a moral, no fundo, é um conjunto de valores que traduzem o que quer dizer ser humano. It's a relationship with the Que world and ourselves. traduz o que é ser humano e a relação que o ser humano tem com o meio ambiente. The morality of our society, indeed, the morality that has formed the Western civilization, is based on the belief that to be human is to be male. Translate that. A moralidade do mundo ocidental é uma moralidade que até hoje vem dizendo que ser moral é ser moral, ou melhor, é ser homem, é ser macho na nossa sociedade. Ser humano Ser humano é ser macho, é. Ser humano é ser homem. You should at least say, translate this Greek. I can say that. And to be male is to be in control of nature. E ser homem, ser macho, é estar controlando a natureza. That is, that the proper human relationship with nature is domination. No entanto, portanto, a
a relação com a natureza é uma relação de controle. It is my belief that this vision distorts our human experience. All of existence is rooted in nature, the intellect as well as the body, the soul as well as our appetite, and we are discovering that it is impossible to control nature. Isso é uma distorção da realidade, porque é impossível controlar a natureza. Então, o importante é estar muito mais em harmonia com a mesma. Within traditional political theory, the assumed cause of women's inferiority and of social inequalities in which this is reflected is all ultimately found in biology. Na tradição da teoria política tradicional, supõe-se que a inferioridade das mulheres e também as diferenças sociais que são refletidas dentro dessa inferioridade feminina, no fundo, podem ser encontradas na própria biologia. Women are alleged to be inferior by nature, and their social inequality is alleged to be the result of their supposed biological disadvantaged condition. The source of this biological inferiority is said to be the difference in the reproduction capacities of men and women. A fonte dessa inferioridade biológica, dessa suposta inferioridade biológica, é a diferença que existe na capacidade reprodutora entre o homem e a mulher. Since women are the only sex biologically capable of bearing and breastfeeding children, they have been regarded as suffering from a natural liability, which creates a natural dependency on men or on males. Já que o sexo feminino é o único que tem a capacidade de ter filhos, de amamentar crianças, as mulheres foram consideradas como sofrendo de uma inferioridade natural que cria uma dependência natural nos homens. This is enshrined in the dependent status created by matrimony, when wives are under the subjection of their husbands in return for the support which their husbands provide for them and their children. Isso foi sacramentado no próprio casamento, onde as mulheres são totalmente dependentes do homem em troca de uma suposta proteção que o homem as dá e também com os filhos. Within this tradition, marriage becomes a natural institution which rises independently of political and social organizations. Portanto, o casamento se torna uma instituição natural que vem à tona independentemente de qualquer organização política e social. Marriage is seen as a natural outgrowth of the different sexual and reproductive capacities of the sexes, and an inevitable form of association grounded in nature and immune from fundamental change. In other words, not only have we looked down on those things associated with nature, we have looked down on the feminine, the body, the emotions, childbearing, child-rearing, the private sphere of the family. Portanto, todas essas características naturais da mulher, como ter filhos, amamentar filhos, foram características que foram desrespeitadas e que são particulares à esfera da família. Portanto, que foram coisas que foram desrespeitadas pela sociedade. I do not know what is to be gained by asserting the supremacy of the mind over the body, the public over the private. Clearly, what is to be gained by arguing that mind is superiority to body is a basis for claiming male superiority to women, and the exclusion of the private, such as the needs of the family, as being outside the traditional political institutions.
Dizer que é uma dicotomia entre a mente e o corpo é dizer que é natural que as mulheres são inferiores dos homens. And the family is outside the traditional political E que a institutions. família está fora das instituições políticas e sociais Deixa eu tradicionais. um pouquinho só. Ela está dizendo o seguinte, que aqui para nós a superioridade da mente sobre o corpo, do público sobre o privado, tem sido reivindicada como uma forma de supremacia masculina, e ela não vê por que essas características devem ser superiores e devem ser supremacia. On account of these assumptions, many political theorists, as well as sociological theorists, have an ontology or a basis which is male. Most theory up to the 19th century excludes women. The word female doesn't appear. In fact, in constitutions and in laws, the word person, the word male, the word individual, the word citizen, Rousseau's, Jean-Jacques Rousseau's The Will of the Citizenry is an example, does not include women. It only includes males, and women have had to fight to be included in these words that may appear to be universal, but in fact, up to well into the 19th century, late 19th centuries, they were only males, and they were only intended to include males, but not females. Devido a essas crenças, a grande maioria dos teóricos políticos e sociais vem usando palavras que são essencialmente masculinas para se referir à condição humana como um todo. Isso, evidentemente, traduz um certo pensamento que está equivocado, e essa prática prevaleceu até o final do século XIX. Women became persons politically in Canada, giving them the right to sit in Senate and to run politically as candidates only in 1929. And there is a famous case called the Persons Case, because the B&A Act, which was our Constitution, maintained and which sets out the rules of who can sit in Senate, who can sit in the House of Commons. The word persons was interpreted as only being male persons. So 6 women, 6 feminists in Canadian history challenged the Constitution, and in 1929 it was declared that the word persons applied to both women and men. Até 1929, a Constituição canadense, que era o B&A Act, que é o ato da British North America, da América do Norte britânica, se referia a men para incluir também as mulheres, o ser humano, e que devido a essa prática, 6 mulheres foram aos tribunais para contestar essa prática e, através desse desafio judicial, conseguir os direitos políticos amplos que eram acordados aos homens somente aos homens até então. We continue to make gains in those areas, but many of us are concerned about the future of this planet and the future of human life. All of us must sometimes ask, how is it possible that a few men in positions of power can carry the entire human race into Armageddon against its will? As mulheres estão cada vez mais preocupadas com o fato que alguns homens, um punhado de homens, podem, por si sós, conduzir o planeta à destruição total. E por que essa condição permanece? How is it possible that with all the technological machinery and medicine and knowledge, that we would let 20 million children die every year because of starvation and disease? Porque, apesar de toda a tecnologia e de todas as máquinas que foram criadas, nós podemos permitir que 20 milhões de crianças
morram todos os anos de fome. I think it's 35 million now. Sorry. 35. It is understandable that the central principle for feminists and for a new ethical vision of the world is a respect for nurturing life in whatever form it appears. Então, uma crença agora que deveria ser aceita é que esse nurturing, Nurturing life. O direito de comer. Acho que é a maneira mais simples. de nutrir mais, é um direito que, e de qualquer forma que isso possa vir a ocorrer, e realmente é um direito à vida. Esse é o princípio do feminismo. Whether fetal life, the life of a friend, one's own life, the life of an enemy, all life is worthy of respect and nurture. Toda forma de vida deve ser respeitada e deve ser nutrida e deve ser encorajada. This does not mean that there are no occasions where life can and perhaps should be terminated, but it does mean that our present policy of allegedly striving for peace while preparing for war, no matter how indiscriminate the weapons may be, reflects the profound lack of real commitment to the respect for and nurture of life. Essa política atual de preparar a guerra para manter a paz é uma política que traduz inevitavelmente esse desrespeito à vida. E muito embora de vez em quando tenhamos que admitir que é necessário que uma vida venha a ser terminada. When we, as a people in this world, have made a commitment to respect for life that is reflected in the way we deal with conflict and in our economic and social policies, when we have taken significant steps to transform the power realities that presently exist among the peoples and nations of the world, and indeed in the very definition and service of power, then we can begin to explore under what circumstances, if any, life can and should be terminated, and indeed what kind of legislation might be appropriate for that. Unicamente quando esses conflitos econômicos e políticos são encarados de uma forma objetiva, que a sociedade como um todo pode debater como e quando e em quais circunstâncias uma forma de vida pode vir a ser terminada. Such rules and principles, however, do not exist in a vacuum. They exist as part of the fabric of an ethos which can either be destructive or nurturing of human and non-human well-being. The feminist task and mission is to wrench these rules and principles from their destructive context. This means, for instance, that respect for life becomes, first of all, an unmasking of the profound lack of respect for life in this world and on this planet. O respeito para a vida deve se tornar, antes de mais nada, desmascarar a profunda falta de respeito para qualquer forma de vida no mundo. Since much of the approach to conflict resolution, to women, to the poor, to children, to minorities, does not reflect a commitment to life, much less a quality of life, feminists will not allow that it be used to reinforce the powerlessness of women. Como para resolver os conflitos, o compromisso com a vida e muito menos a qualidade da vida, as famílias não podem permitir que essa falta de compromisso com a vida venha a ser usado para reforçar a falta de poder das mulheres. We will not allow its continuing to play a part in forcing women to pay the price
of the way in which this ethos in the world in which we have now institutionalizes sexual violence and treating one another as objects to be used, and then denies us healthy and positive support for rearing the children that still inevitably do come. Não se pode permitir que esse ethos venha a institucionalizar a violência sexual e o tratamento que está sendo feito de tratar as mulheres como objetos e que depois venha a negar um apoio positivo e sadio às crianças, às crianças que inevitavelmente estão por vir. In addition to developing a human ethics based on life, feminists continue to oppose a male definition of power and the structure of patriarchy. Além de desenvolver uma ética humana baseada na vida, as feministas continuam de se opor à definição dos homens, do macho, de poder. Essa é a estrutura do patriarquismo. Patriarcado. The feminization of power involves a distinction between power to and ability, and power over, which is domination. Essa definição feminista do poder traz uma distinção entre poder de e poder sobre. O poder de seria uma habilidade de fazer alguma coisa e o poder sobre seria poder de dominar, uma dominação. And just as there is a distinction between power to and power over, there is a difference between practicing control and worshiping it. E da mesma maneira tem uma diferença entre exercer controle e admirar o controle, endeusar o controle. To worship control means to value it for its own sake. To try to control a child by teaching it, scolding it, or even shouting at it not to run into the street is to practice control. Ensinar uma criança dando uma bronca nela, mesmo gritando com a criança para não correr na rua, isso é a prática do controle, o poder de. Enquanto se a pessoa que quer endeusar o controle, endeusar o poder, gosta desse controle unicamente pelo próprio controle em si mesmo. To force children to learn to sit absolutely still and silent whenever you snap your fingers is to value your control for its own sake. Ensinar uma criança a se sentar absolutamente quieta e silenciosa até a pessoa fazer assim com os dedos é unicamente dar valor ao controle por si mesmo. People who worship control like to display their wealth or authority, and in societies that worship control, such displays earn them status. As pessoas que gostam de endeusar o controle, gostam de esbanjar esse controle, esbanjar a riqueza, a autoridade que eles têm. E nessa sociedade, esse endeusamento de controle, muitas vezes, quer dizer também um símbolo de status para essas pessoas. Governments that worship control are fond of parading weapons and soldiers, instruments of control. Monarchs and their leader require formal displays of attention from their underlings and subjects. And we, all of us, have exalted historical figures to the status of greatness just merely because they control large territories and large members of people. Que os governos também gostam de endeusar esse controle e poder com desfiles militares, com soldados,
armas, que são, no fundo, instrumentos de controle. Os monarcas e os líderes que desejam, que insistem nessas mostras públicas de poder, eles gostam de manter os seus sujeitos de uma maneira sob controle e de uma maneira não livre. The degree of control, a quantitative criteria, is what impresses the world. The qualitative effects of the domination of Alexander the Great, Genghis Khan, Napoleon, Bismarck have not been given enough critical, qualitative analysis. Em geral, o que é medido é a quantidade de controle que pode-se ter. Portanto, é um critério quantitativo. Um critério qualitativo não foi analisado muito bem até agora. Um critério qualitativo que seria de Alexandre, de Gengis Khan, de Napoleão, o Bismarck. The value of, and this is another principle, I think, to the feminist ethic, the values of the political realm, quite frankly, are the values of the private realm. A man raised to believe that manhood consists of control will willingly sacrifice intimacy, love, and trust between himself and his wife in order to demonstrate to himself, to her, and to other people that he holds her in subjection. Muitas vezes os valores políticos refletem os valores privados das pessoas. Um homem que quer demonstrar o seu controle facilmente irá sacrificar a intimidade, o amor, a confiança que pode vir a existir entre ele e sua mulher para poder demonstrar para ele mesmo, para ela e para todo mundo em geral que ele consegue mantê-la em um estado submisso. A woman raised to believe that manhood consists of control and womanhood of subordination will willingly submit herself to her husband. With this self-definition of control, we can understand how patriarchy was born. Uma mulher que foi educada acreditando que manhood, que a virilidade consiste no controle, e womanhood, a feminidade na subordinação, certamente irá aceitar ser submissa para o marido dela. Com essa definição com essa autodefinição de controle, nós podemos entender como o patriarcado nasceu. The vanguard of patriarchy was probably the church, men enchanted with the idea of power who worked to establish patriarchal beliefs. The church did this in so many ways, but essentially by casting contempt upon the realm of nature as the root of pain, death, and filth, and by insisting on women's ancient association with nature. A igreja é grande responsável por essa natureza do patriarcado. A igreja, em várias maneiras, menosprezou a natureza e também as raízes da dor, da morte e da sujeira, e insistiu sobre as ligações tradicionais da mulher com a natureza. Only a realm superior to nature was worthy, the realm of God. The attributes of God were power and control. Domination was divine. Portanto, unicamente algo além da natureza deveria ser adorado, e os atributos de Deus eram o poder e o controle, a dominação era divina.
Patriarchy was a moral revolution waged by men against women. Its laws and literature transformed nature from primarily a benevolent realm, and there are so many anthropologists and sociologists who have done research in terms of the beginnings of matricentric societies, that I don't think I need to elaborate the beginnings of matricentric society. But this benevolent realm was changed into sloth, of filth, of violence, a realm of flux and uncertainty. And since women were part of nature, under the rule of nature, they were inferior. Aristotle called them mutilated men, bound to the realm of the necessary. O patriarcado foi uma revolução moral que os homens impuseram nas mulheres. As leis, a literatura transformaram a natureza de uma coisa, no início benevolente, para algo de sujo e de mal, num reino de incerteza. As mulheres eram parte da natureza sob o domínio da natureza, portanto, elas eram inferiores, elas eram mutiladas, como Aristóteles chegou a chamá-las, nesse reino. Elas eram homens mutilados, as mulheres eram homens mutilados, e por isso elas estavam presas a esse reino do necessário. We do not know with certainty when or where patriarchy first emerged. There are different theories. Hannah Arendt, for example, maintains in her hypothesis that patriarchy began just prior to the development of the city-states. And Mary O'Brien as well, a Marxist feminist. There's Friedrich Engels and Karl Marx, who believe that there was a connection between patriarchy, the destruction of the family, and the creation of private property. Marilyn French, who believed that it began somewhere 3 or 4 millennia before the Common Era. Não se sabe exatamente quando o patriarcado emergiu no início. Várias teorias surgiram, entre elas de Hannah Arendt e de Mary O'Brien, que falavam que o patriarcado surgiu com o conceito de cidade-estado. Engels e Marx pensaram que o surgimento tinha coincidido com a propriedade privada. E Marilyn French, In summer, place. 3 ou 4 milênios antes da idade. Common Era history. It's called the Common Era. What is that? It's an anthropological term. How do I translate that? Okay, Common Era comum. 3 ou 4 milênios antes da era comum. Whenever it started, Aqui patriarchy. no Brasil você fala antes de Cristo e depois de Cristo. Mas em outros países assim, era comum. Então, 3 ou 4 milênios antes de Cristo. Whenever it started, patriarchy and patriarchal thinking has been victorious. The greatest irony is that even when patriarchy teaches that power is the highest value, it demands fear and obedience. It asserts that men are gods, but requires them to kneel. Such claims about control and domination have been backed up by prejudicial laws, constitutions, and economic arrangements which help to make it fact. O patriarcado ensina que o poder é o maior dos valores e, no entanto, exige medo e obediência. Diz também que os homens são deuses, mas, no entanto, quer que eles se ajoelhem. Essa
muitas palavras sobre controle e dominação foram apoiadas por leis e arranjos econômicos que ajudaram a tornarem essas leis em fato. The structure of patriarchy is hierarchy, a structure designed to maintain and transmit power. Swiftly, superior groups are established. Certain ethnic grounds or religions become superior to others, employers superior to their employees, the rich superior to the poor. Women, inferior by nature, have no place in these institutions and have been excluded. A estrutura do patriarcado é a hierarquia, uma estrutura que foi feita para manter e transmitir o poder. De uma maneira rápida, os grupos são estabelecidos, algumas origens étnicas ou religiosas se tornam superiores às outras, os empregadores superiores aos seus empregados, os ricos superiores aos pobres, e as mulheres inferiores por natureza não podem ter nenhum lugar nessas instituições e foram excluídas delas. It's very funny. Men have created legal institutions forcing women into inferiority, dependent upon men physically, emotionally, and politically. Something, by the way, they would not have had to do if women were inferior by nature, as men claimed. Os homens criaram essas estruturas legais que forçaram as mulheres num estado inferior, dependendo dos homens de uma maneira física, econômica, emocional e política. Algo que não teria sido necessário se as mulheres de fato fossem inferiores por natureza. In actuality, very few men are offered the opportunity to command. Most live and die at the lower end of hierarchies. For men's self-definition of power is fictitious. It is a lie, and all men know this, at least about themselves. Na realidade, muito poucos homens têm a oportunidade de exercer uma posição de comando. A maioria vivem e morrem bem embaixo da hierarquia. Segundo a autodefinição dos homens de é ficção, é uma mentira, e todos os homens sabem disso. Pelo menos eles sabem disso sobre eles mesmos. Men are not, nor can they be in control, even of themselves at all times. Os homens não estão e nem podem estar em controle nem de si próprio a todos os tempos. Power is not a substance, a thing. It is a delicate relation, a dynamic interaction. Men's control over nature has increased enormously since patriarchy began, but has led to unforeseeable and terrifying consequences which men are not sure they can control, like acid rain or the greenhouse effect. O poder não é uma substância, uma coisa, isto sim, uma interação dinâmica. O controle do homem sobre a natureza aumentou enormemente desde que o patriarcado começou. Mas isso levou a consequências não previstas e terríveis que os homens não têm certeza que eles podem controlar, como, por exemplo, a chuva ácida ou o efeito estufa. But it is not only men who worship power, women too believe what they are taught. And all of us have been taught that power is the greatest good, the mind is higher than the body, man higher than nature. Não só os homens vieram a endeusar o poder, as mulheres também foram ensinadas a mesma coisa e que todas
foram ensinadas que o poder é o maior bem de todos, que a mente é maior que o corpo e que o homem é maior que a natureza. One of the beneficial changes, I'm just adding this, one of the beneficial changes to this new feminist ethic is that the power relationships between women have vastly improved over the last 30 years, between women and their secretaries, between professors and their female students, and their students generally, between mothers and daughters. The relationship between women have no longer, as feminists have tried to break down the hierarchy of patriarchy, that women have, instead of fighting with each other or instead of being jealous of each other, have been trying to help each other. A relação de It's poder, been a success, a big change. o que foi um grande sucesso, uma grande mudança nos últimos 30 anos, é que a relação de poder entre as mulheres mudou muito. Que seja entre a dona, a proprietária de um negócio e suas empregadas, uma professora e suas alunas. Quer dizer, essa relação de poder entre as mulheres evoluiu muito nos últimos 30 anos. The Industrial Revolution and the technological one that has followed has raised to astonishing heights human control over nature and seems to control our self-definition. With each technological advance, we also diminish even further the old matricentric values that enabled our species to survive to the present. Bonds of affection, community, sharing, love. These are the impediments to today's self-realization in a technological society. We view procreation and childbearing with such contempt that as mere animal acts, and we have arranged the world in such a way that it is almost impossible for a woman to give birth to a child and to manage to support it by herself. Que com cada avanço tecnológico que ocorreu nos últimos anos, todos os valores de uma sociedade matricêntrica foram sendo esquecidos pouco a pouco, como ter filho, como amamentar, e a própria procriação e ter filhos hoje em dia é encarado com desprezo, como atos animais, e que o mundo se tornou cheio de arranjos que são praticamente impossíveis para uma mulher ter filho e ao mesmo tempo conseguir dar um apoio financeiro e emocional a essa criança. As a result, women and children have, since the beginning of the capitalist age, comprised most of the poor and now make up 4/5 of the poorest class in Canada and equally large proportions everywhere else in the world. Consequentemente, as mulheres e as crianças, desde o advento da idade capitalista, são a maioria dos pobres. E no Canadá, hoje em dia, 4/5 dos pobres, hoje em dia, são mulheres e crianças. And we still worship power. We continue to imagine that expanded control can solve all social and economic problems. Apesar disso, o poder continua sendo endeusado e acredita-se que todos os problemas podem ser resolvidos através do poder. I have no faith that technology can help resolve all our ills and that human problems can be resolved by technical solutions. O professor Peruzzo não acha que a tecnologia por si só pode resolver todos os maus e os problemas da sociedade. This idolatry, this blind worship of power, this belief that more of it will somehow save us, is a major impediment to any beneficial change, not just in international relations and in government, but also in personal relations, not just in political and institutional life,
but in private life as well. Essa idolatria, esse endeusamento cego do poder é talvez o maior impedimento para mudanças beneficiais, não só nas relações internacionais, como também nos governos e, sobretudo, nas relações pessoais, não só na vida política, mas também na vida institucional e privada. Men's self-definition as controllers is the rock upon which patriarchy is founded, the rock on which the entire planet may founder. A autodefinição dos homens sobre o patriarcado é a fundação sobre a qual todo o planeta está se repousando. For if men did not have to be superior simply to be, we would none of us have to be superior simply to be. Se os homens não tivessem que ser superiores unicamente para ser, ninguém teria necessidade de ser superior unicamente para ser. We could be what we truly are, humans together, subject to the trauma of birth and the fear of death, pain, loneliness, despair, disease. We could accept our vulnerability, and perhaps if we could accept ourselves as we are, we could start to build a morality based on actual human needs and desires. Nós poderíamos então nos tornarmos realmente o que nós somos, seres humanos, que juntos poderíamos ter o trauma do nascimento, o medo da morte, a dor, a solidão e a doença. Nós poderíamos aceitar a vulnerabilidade, talvez, se nós pudéssemos nos aceitar nós mesmos como nós somos, nós poderíamos começar a construir uma moralidade baseada nas necessidades e desejos humanos. Feminists are determined to redefine the male concept of power and its structure. As feministas estão determinadas para redefinir o conceito do homem macho sobre o poder e a estrutura do poder. And perhaps the feminist vision is idealistic, utopian in essence. Talvez essa visão feminista seja idealista e mesmo utópica em sua essência. Nevertheless, new rules, principles, and ethics, when put in a different context, may well lead to a new set of commandments or a new list of imperatives that we must act upon or that we can act upon. No entanto, novas regras, princípios e ética, quando encontrados num contexto diferente, podem muito bem se tornarem novos comandamentos ou uma nova lista de imperativos sobre os quais nós devemos agir. For the sake of human beings and for the welfare of all, we can ask no less. Pelo próprio ser humano e o bem-estar de todos, nós não podemos pedir menos. In conclusion, I would like to leave you with an untitled poem by a feminist Jewish artist, sculpturist by Judy Chicago, a writer, where she has envisioned wonderfully the ideal world feminists are trying or striving to define and create. Para concluir, a professora Peluso gostaria de ler para vocês um poema sem título da Judy Chicago, que é uma feminista, uma artista, escritora, poetisa, que teve uma visão do mundo ideal Striving to define and create. no que as feministas estão tentando definir e criar. We'll have to translate that as well. Yes. Okay, so we're going to do this line by line. Okay? Right. No. Well, why don't you read it once and then we'll do a translation so we can get a feeling for the whole.
And then all that has divided us will merge. And then compassion will be wedded to power. And then softness will come to a world that is harsh and unkind. And then both men and women will be gentle. And then women and men will be strong. And then no person will be subject to another's will. And then all will be rich and free and varied. And then the greed of some will give way to the needs of many. And then all will share equally in the earth's abundance. And then all will care for the sick, the weak, and the old. And then all will nourish the young. And then all will cherish life's creatures. And then we will all live in harmony with each other and the earth. And then everywhere will be called Eden once again. Read extra phrase of this translation. Então, tudo que estava dividido irá se encontrar. Toda a compaixão irá se casar com poder. Toda a ternura virá para o mundo que é duro e mau. E então, ambos os homens e as mulheres serão gentis. E então, as mulheres e os homens serão fortes. Então, nenhuma pessoa irá sujeitar uma outra, irá fazer uma outra submissa. Então, todos serão ricos, livres e variados. Então, a ganância de alguns irá se transformar nas necessidades de muitos. Então, todos irão dividir de uma maneira igual a abundância da terra. Então, todos irão se preocupar com os doentes, com os fracos e com os velhos. Então, todos irão nutrir os jovens. Então, todos irão dar valor à vida de todas as criaturas. Então, todos irão viver em harmonia um com o outro e com a terra. E, então, em todos os lugares, mais uma vez, Éden, o paraíso, irá acontecer mais uma vez. That feminist vision must lead us on. Women and women, women with women, women with men, moving forward in partnership to that other Eden, the brave new world of equality and justice. Então, essa visão feminista deve nos levar para a seguir mulher e mulher, mulher com mulher, mulher com homem, todos indo para a frente em sócios um com o outro, rumo ao Éden, o mundo novo de igualdade e justiça. I have brought here from Canada, for the women scholars that are here, some documents that if you are interested in a particular area, depending on your study, you can order them and I can give you the information of the progress that the Canadian government has made in all these areas. My greatest project right now is an international one. I understand that Brazil is going through its census this year. In Canada, on June 4th, we also had a census. And women internationally, this is my project for 10 years, that I hope that women will be counted, the work of mothers and women who work at home in the family, that their work will be counted in the census as being legitimate work. A professora Peluda atualmente está trabalhando para tentar fazer com que o censo inclua as mulheres que são mães e que ficam em casa como parte ativa e legítima da sociedade.
que até hoje não vinha sendo o caso. E aqui também há uma lista de publicações e se as senhoras e todos vocês estiverem interessados, vocês podem entrar em contato com ela. Ela terá o prazer de mandar para vocês algumas dessas publicações. Questione. Go ahead, Lyle. Lyle. Next. You see the technology of the machine industrial age with social technology and human ability to believe that we can solve social problems through social technology. And so would you include such things as affirmative action, which, like say in North America, anyways, you can explain that, under the auspices of social technology, which is an attempt to impose will? A que ela descreveu, que é usada para manter as mulheres submissas, podem ser feito um paralelo com algumas técnicas em ciências sociais, em particular affirmative action, que é uma coisa que tem na América do Norte, que é uma espécie de discriminação que foi feita pelos próprios governos para dar vantagens atualmente a grupos que foram discriminados no passado. Então, você... I'm going to explain a little bit what is affirmative action or what you know that. So, se vocês têm, por exemplo, empregos que devem ser dados, que devem ser oferecidos, um certo número de empregos terão que necessariamente ser preenchidos por mulheres, por pretos, por índios, etc. Então, isso é o que eles chamam lá de ação afirmativa, ou seja, é uma coisa que foi desenvolvida pelos governos para ver se eles conseguem, de certa forma, corrigir erros passados. Então a pergunta do Lyle é para saber se essas técnicas em ciências sociais como affirmative action pode ter algum paralelo com o uso da tecnologia para manter o poder. Your question is a very interesting one. Yes, it is part of social technology. In view of the economic imperative that we need to work in the labor market, and given that fact, that employment equity rather than affirmative action, employment equity at the very minimum should be something in which you respect, seeing that all the economic arrangements and social technology has been based on a legal system which professes to represent the principles of equality and justice. And so, yes, employment equity should be made available. However, the feminist vision is really to move away into an alternative society. And indeed, many feminists, I shouldn't say many, one of the nice things about feminism as a definition is that it englobes so many different types of women. But I would say that your radical feminists today are looking for alternatives, alternative lifestyles, alternative societies, and alternative structure to society. And in that instance, I'm not sure that they're actually working at all within the normal technological industrial society that we have. In fact, are looking for means to remove themselves or separate themselves from the world as they know it. Professor Peluso, acho que sim, que essa affirmative action é um primeiro passo, muito embora ela prefira chamar isso de employment equity, que é igualdade no emprego, mas que as feministas preferem contemplar uma sociedade alternativa e que essa igualdade no emprego seria apenas um primeiro passo. I shouldn't have come to this lecture because I've been arguing this for the last 15 years with the same woman and never can convince her, but nevertheless, here I go. I think your feminist argument is simplest. I don't think you can generalize
in the sense that you have done to include what, after all, constitutes 52% of the world's population are women. They have babies, as far as I am aware of. They're the only ones who do have babies. They are responsible for the nurturing and raising of all these men that oppress you, apparently. They also have sisters. They also have mistresses. I'm told that's a big thing in Brazil, but I think Canada can probably run a close counterpart. These sexual values that you attribute as a male phenomenon have been fostered and nurtured, surely, by women. That's one. Secondly, to take a generalist term, feminist, and include this 52% of the world's population, when we all very well know that they are divided along class lines, they are divided along ethnic lines, they are divided along religious lines. It seems to me preposterous on middle and upper class women professionals like yourselves, and I excuse myself, Professor Bly, if I include you within that category, but I feel very, very strongly about this. You do not speak for all the women that you include in your great feminist category, just as there is no male who can pretend to speak for all the males that you claim are dominating you. I get such a kick, and this is three, but we're told about Napoleon, we're told about Attila the Hun. What about Catherine the Great? What about the Amazonians? What about all these women who were torturers and whatnot in medieval history? And there is, after all, Margaret Thatcher, who inflicted God knows what harm on the lower class of Great Britain, and we can move on and on. I do not think you feminists take into context the ideological aspect on the one hand, and secondly, you do not address, and it's probably from a failure of having read people like Jacques Ellul, George Grant, and others, who suggest that technology is something far removed from something that you can simply say, oh, that's male, that's female. Female's good, male's bad. No, technology is something that has been argued by a great group of theorists, goes way beyond, and I go to Heidegger if you don't want to deal with Ellul, suggests that has gone beyond human identity, whether it be male or female. We've already had this argument. I shouldn't have come to the lecture. Do I have to translate all that? No, if you can translate this, that I find... She'll translate it the way she wants. No, I find it very interesting that asking for a question period, there have been 2 males in this class who have taken up much of the space of the question period. Well, after all, that, in fact, is a reflection of itself. But are there any other questions? Okay, I'll translate. That was a long question. You have to remind me of it. Well, there's 3 issues. The first one, a primeira é que nesse mundo onde os homens se tornavam dominadores das mulheres, esses homens foram eles mesmos criados por mulheres. That was the first point. Yes. Let me answer that. Okay, so let's take one at a time, yeah. To answer that, I think one has to understand that the entire process of socialization simply reinforces the values of that culture. What I am suggesting to you and what I would submit is that those values are male values, and the women are simply the agents transmitting the values of that male society. Where would you put Virginia Woolf? Well, she's okay. Que isso não é devido às mulheres, ou seja, as mulheres em si, ao fato das mulheres terem absorvido esses valores, que são valores sociais que foram impostos pelos homens na sociedade. Então não é devido à condição feminina, e sim ao fato dessa absorção dos valores sociais masculinos pelas mulheres. With regards to your second question about our lovely Catherine the Great and Margaret Thatcher. No, it was the original class. The class, yeah. Oh, the class. Bom, o segundo ponto era que não era unicamente um debate
entre homem e mulher, e sim um debate que era ideológico, que ia muito além disso, que tinha a ver com classes, tinha a ver, what else to say? Classes, classe, etnia, quer dizer, não era unicamente entre homem e mulher, era assim. A questão da irmandade que ela coloca, ele é contra essa harmonia entre as mulheres, o diálogo que ela tinha apontado, ele é contra, porque ele disse que as mulheres estão divididas entre si em classes, raças, grupos, por formas de educação, etc., e que isso cria entre elas também uma hierarquia e impede este diálogo. E aí ele disse que eu também estava incluída nisso, e eu disse que realmente estava. E que, de fato, as mulheres de classe social alta não refletem necessariamente o que as mulheres mais pobres estão pensando também. But as feminists, we don't care about classes, all we care about life. That's one thing, is that we want a redefinition of power, and that redefinition is one of inclusion, not one of exclusion, which hierarchies and patriarchy has done. Então, o importante não é excluir classes numa hierarquia, como vem sendo feito, mas, pelo contrário, de incluir todas essas classes, todas essas pessoas que vêm de um ambiente socioeconômico diferente. Yes. Não é isso, desculpe, eu entendi diferente. O que ela disse foi que o problema para o feminismo não é uma questão de redefinição de classes, mas que é de valorizar a vida, é substituir a condição de classe pela supremacia da vida. Por isso vocês entenderam também? Incluir, né? Inclusão da mulher. Trocar mesmo, quer dizer, o valor máximo é a vida. Do you believe this is possible? Well, I think that this is an ideal, but I think that the discussion, the feminist discussion, must somehow be inclusive as many people as possible without making class the unique determining factor in discussion, even in dialogue. I will show you an example of this. When you ask a man what he does, he says, I am a policeman, I am a lawyer, I am a politician. But when you ask a woman what she does, she says, I wash, I cook, I teach. In other words, the active verb of how she defines herself illustrates, Everett, that in fact the divisions that we have in terms of classifying work, economics, and class are not part of a feminist ethos at all. I'm sure when Mrs. Hemsley, one of the richest women in the United States, I'm sure when folks who owns all the Kellogg operation, I'm sure the woman who owns General Motors all say, I wash, I cook. Give me a break. That is another question. That is another question. You are separating. Do you want to ask whether questions? Serious. Eu acho que nós temos uma pergunta aqui. Sim. Bom, eu acho que essa questão de juntar todas as mulheres e que há classes, etnias, etc., é um fato. Agora, é um fato também que todas as mulheres no mundo, em geral, ou pelo menos uma grande maioria, sofrem violências muito mais do que homens, etc. Então, eu acho que há certas constantes numéricas que permitem fazer com que a gente possa dizer, de vez em quando, mulheres, e ter essa ideia de um bloco realmente, digamos assim, menosprezado, não valorizado e, em muitos casos, francamente dominado. Bom, isso não precisa traduzir, ela já entendeu o que eu quero dizer. Mas eu tenho uma questão, porque senão eu vou pegar uma briga com ele, não é o ponto. E agora a minha questão é o seguinte, eu estou interessada na questão do aborto, porque no Brasil o aborto não é legalizado. Eu gostaria de saber duas coisas. Em primeiro lugar, como está a situação no Canadá? Em segundo lugar,
se esses argumentos do nurturing, desse gosto da vida, toda essa questão da vida, que eu acho muito complicado para lidar com essa questão do aborto, sobretudo quando em países onde o aborto não está legalizado, esse é o grande argumento de quem é contra essa legalização. É para começar isso. My understanding of the hypocrisy of the value of life when a system does not want to give the choice to the women, it is always thrown as a pro-life argument. This is the same society that kills baby seals and has capital punishment and political prisoners and builds bombs. You know, there is a big contradiction and hypocrisy with those states who claim to be interested in pro-life and any pro-life argument, even in Canada. Now, in Canada, we have a choice. We want to fight for the choice of women to decide for herself. It is not so much that there is rights for abortion. There are legally. And there are conditions where women in Canada can go to a hospital and a hospital committee will allow her the right to have an abortion for the mental and physical health of the mother. However, what is important in the feminist argument is not pro-abortion or anti-abortion. What's important is that the choice of the woman's life and her reproductive rights are hers. That is what is important. And what is important as well, because male political thinking, of which we have suffered for 5,000 years, has managed to divide the world into dualistic modes, or dualism as a way of thinking. Are you for, are you against? Life is much more complicated than that. Are you for free trade, are you against free trade? Are you for abortion, are you against abortion? And that kind of argument is manufactured constantly, even with other political issues. So what feminists in Canada are saying is, why not give women the choice for herself, whether she wants to keep her baby or whether she does not want to keep her baby. And that choice is the woman's choice, not the state, not the police, not the courts, not the doctor. The woman chooses. No Canadá, o que está sendo enfatizado atualmente é a liberdade de escolha da mulher, que essa liberdade de escolha se a mulher quer ou não ter um aborto deve ser dela, não da polícia, não dos tribunais, não de nenhum outro órgão. E, além disso, o aborto é legal no Canadá. Uma mulher indo ao hospital, ela será entrevistada por um comitê de médicos do hospital que irá saber da condição física e mental dela para fazer esse aborto. It's free as well. Yes. E o aborto é gratuito também. Because health care is free, but with Reagan and Bush and Thatcher, and we have Mulrooney, our health programs and many of the social programs that women have fought for in education, in hospitals, in schools, in community centers, in government is slowly being dismantled. And the privatization argument is becoming also an argument that's on the agenda in Canada. Que nesses últimos 10 anos, com Reagan, com Bush, com a Thatcher, no Canadá que tem um conservador também, que é o Mulroney, que está no poder desde 84, que todos esses benefícios sociais, como educação gratuita, saúde gratuita, estão sendo seriamente ameaçados pelo Estado com o objetivo de privatizar todos esses serviços sociais. Você podia traduzir aquele pedaço da prova vida? Que ela falou? Aquela resposta que ela te deu, eu vou traduzir. Qual? Da parte que você falou da nutrição, que isso levaria a uma atitude anti-aborto. Sim,
isso de maneira muito hipócrita, da mesma maneira que, no mesmo tempo que defendem a vida, matam com bombas, enfim, aquela coisa toda. Mas que o importante, portanto, é mudar a discussão, é deslocar a discussão para a questão do direito à escolha. The feminists who have argued about the life and who are in favor of reproductive rights and abortion for women have stressed the quality of life as an argument. E o que as feministas acentuam, fazem questão de frisar, não a questão da vida em si, mas da qualidade. But if women and children and women who are pregnant, sexuality, for example, in Canada, it's been very hard to have sex information in the public schools on AIDS, on just sexualities. The information on sexuality for young people is not available and not discussed in many of the school boards and many of the school commissions in Canada. It's not available, this information, among young people. They get it anyway, and they get it eventually, because young people are very active, especially sexually active, but it's not as a policy reinforced in the school system. So you see, in Canada, and I wanted to say this to people, many people have the myth that I come from the first world and I'm visiting the third world. But in fact, when we talk about women, there is no first world or third world. It's only the nature of the problem becomes more sophisticated, but the problem is already there. And this is why internationally women are working closer together, maybe not in the same subjects. For example, pornography in Canada is legislated, especially the violence and the hatred of hate literature in terms of pornography against women and children that are used as sexual objects. Here you have other ways of dealing with your problems. I did not want to come here to tell you people what you should be working on specifically. I think that the principles I've outlined in terms of a feminist ethic are the kinds of principles women all over the world, in whatever country, can work on together. Há essa ideia que, devido ao fato que ela venha do Canadá, que é o primeiro mundo e, portanto, muito diferente do Brasil, que é considerado o terceiro mundo, mas que, no fundo, os problemas das mulheres são os mesmos, aqui e lá. E o que pode mudar é o grau, alguns detalhes do problema, mas os problemas, no fundo, são praticamente os mesmos. Por exemplo, no Canadá, a pornografia, existe uma legislação sobre pornografia, sobretudo naquilo que se refere à violência contra mulheres e contra crianças. Então, esse é um exemplo de um problema que foi legislado no Canadá. No Brasil, eu não sei pessoalmente, mas pode ter ou pode não ter algo semelhante, mas o importante aqui, eu acho que a essência do que ela está querendo dizer, é que os problemas são os mesmos. São alguns detalhes que podem variar, mas que, em essência, os problemas das mulheres no Canadá, no Brasil, no primeiro mundo e no terceiro mundo são os mesmos. Our greatest victory in Canada, which would make Brazil different, is that in Canada, women's equality rights have been enshrined in the Constitution, the Charter of Rights and Freedoms, so that no matter what legislation, what program, any woman in Canada who feels she's a victim of discrimination has recourse, at least theoretically. No Brasil, no Canadá, a Constituição canadense garante a igualdade dos direitos das mulheres e dos homens. I think in Brazil the Constitution also has that. I don't know, it's something else. É, só que não se respeita, né? Well, it is enshrined here, but like so many other things, the Constitution doesn't. Tem mais alguma pergunta? Ela tinha feito também um comentário antes da Daniela falar, porque só os homens aí que fazem perguntas, os dois tinham feito. Sim. Eu gostaria de saber se o movimento feminista como um todo, infelizmente eu não tenho participado, gostaria de participar,
coloca como tema de debate, né? Há uma vasta gama de problemas que precisam ser trabalhados do ponto de vista da mulher, e isso é um rol, é um elenco, um cardápio de preocupações. Se ao lado dessas preocupações, ou seja, problemas reais que existem, se há dentro do movimento feminista, como todo, internacional mesmo, em suas parcelas, se há espaço para se pensar num refinamento, né, de uma visão feminina, de um olhar feminino sobre o mundo, né, que obviamente é uma sofisticação de uma preocupação, à medida que a gente tem que conviver com tantos problemas reais e prementes e urgentes. Né. A questão é essa. So in addition to having this wide variety of women's problems, general, specific and real problems, is there concern about refining a more specific theory or thought about the woman's condition? There is a consensus in Canada, first of all, because I'm in a university at USP here, there's two levels. There's the feminist practitioner who works with women's groups. We have many women's groups in Canada, and it's a solidarity of women's groups, which is astounding. There are over, in Canada, I would say something like over 7,000 women's organizations. Don't forget, Canada's population is only 25 million. So there is some consensus and solidarity of women in terms of practitioners. There is also, at a university level, the feminist scholarships. I call them the feminist scholars, the intellectual feminists. There is a consensus as well in terms of their research. The first consensus intellectually has been to rewrite their past. So sociologists have been busy doing research on women sociologists and women and their past. Anthropologists have women anthropologists, not male anthropologists, who tell us that isn't it cute and isn't it wonderful and isn't it a nice custom that Chinese women have their feet bounded as if it was this folklore, interesting fact, without actually talking about the suffering of women. So in each of our disciplines, psychology, sociology, anthropology, philosophy, women are rewriting their disciplines. And it's very, very difficult to do this intellectually, because each of our disciplines are restricted with a particular methodology at the university level. So it's very difficult to do this. And I'm sure women are doing this here. We have a women's studies program and a women caucus at the universities. All the universities in Canada have one, where women intellectuals and women students come together to talk about what things we need. There are problems. At Concordia, I am proud to say that we have the Simone de Beauvoir Institute. The problem intellectually is the following argument. Do you want a women's studies program which is ghettoized from the rest of the university? If this is so, then you are treated strangely intellectually, because those are the feminists, and somehow you don't have the same credibility, and it's always a struggle. Or do you fight for the integration of women's material in all the disciplines? What is the strategy? I don't know. Some universities in Canada have separated women's studies. Other universities in Canada have integrated each in their disciplines. Some have done both. At Concordia, we've tried to do both. We have a separate institute for women's studies, but I'm in political science. So I've tried as much as possible to integrate feminist issues, curriculum, content. That's until I didn't know whether, because the answer to your question depends whether the practitioners I can speak to you about as well. The most important aspect about the practitioners is women's sexuality. The lesbian movement in Canada, as radical as this movement is, it's not mainstream, but nevertheless it's acknowledged that the lesbian
feminist is equally important, both intellectually and practicing in terms of the women's movement. One of the things you never do in Canada is you say, I don't want to have anything to do with the lesbian feminists, whether it's in university or whether it's in practice when you're dealing with women's organizations. It's very important that we try to work together and not allow our own individual differences, whether it's class or whether it's orientation, whether it's race, to divide us in the same way that it has divided the world for the last 5,000 years. Bom, evidentemente tem os dois para responder a sua pergunta pelo fim, que dessas mulheres que se preocupam com problemas cotidianos da condição feminina, ela acha que tem mais de 7 mil grupos. E o que é importante, o que ela frisou aqui, que a população do Canadá são só 25 milhões de pessoas. Então, proporcionalmente, são muitos grupos para a população do Canadá. E desses grupos, um dos mais ativos de todos são as lésbicas, que têm um poder muito grande, político, dentro não só do movimento feminista, como também da política canadense. Além disso, a nível de universidade, muitas mulheres estão fazendo pesquisas, que seja antropologia, sociologia, psicologia, filosofia. E o que elas estão fazendo, sobretudo, é pesquisa sobre o passado delas e da condição feminina e de como que essa evolução da condição feminina veio dar no que deu hoje em dia. E uma das estratégias que foi feita para poder aperfeiçoar essa pesquisa sobre a condição feminina foi a criação de vários institutos femininos em quase todas as universidades canadenses. E há um debate que varia de universidade para universidade para saber se esse Instituto de Estudos Femininos é um instituto que vai ser abrangente e que vai querer ser perfeitamente integrado com o resto da universidade, ou então um instituto que prefere se manter totalmente separado da universidade, e que isso varia de uma universidade para outra. No caso da Concórdia, tem o Instituto Simone de Beauvoir, que é separado de certa forma da Concórdia, mas isso não impediu que houvesse uma grande integração por vários membros do Instituto Simone de Beauvoir em outros aspectos da Concórdia. Ela, por exemplo, dá aula no Departamento de Ciência Política. Então, há essa integração também, mas varia de universidade para universidade. I just want to tell you that the most important change has been integration, and not only integration with our disciplines, but the implication of men is very important in our dialogue. And this is why most feminists today, in terms of the feminist scholarship, would prefer the integration approach rather than the setting up or ghettoizing of women's knowledge. Of the two approaches, the one of integration is the most popular, and to have men and women talk to each other because we need to speak to each other. Atualmente, o mais comum é tentar essa integração. Isso também é o mais difícil. Nós estamos tentando, inclusive, trazer homens para atuarem dentro desses institutos de estudo femininos. Isso não está sendo fácil, mas está ocorrendo. Tem uma questão a respeito de uma menção que ela fez sobre a luta de algumas mulheres canadenses na esfera da política, da representação e da legibilidade das mulheres. Eu queria que ela nos desse um pouco a configuração atual da participação das mulheres na política, no parlamento, nos partidos, etc. E, se possível, da tendência eleitoral feminina no Canadá. Assim, tem ocorrido na França, nos Estados Unidos, em outros países, no Brasil, uma tendência de uma votação, uma tendência de voto mais progressista do que nas décadas passadas. What is the involved women in politics, in parliament specifically, and what is the tendency of the women's vote?
it's very difficult, as you know, they're having to actually determine methodologically if there is a gender vote. In Canada and in the United States, and in Europe for that matter, there have not been gender votes except on specific issues, such as, and in specific issues, I should say rather specific policies that have come before the House of Commons. Yes, you will have gender identification with an issue. The peace movement, the environment is one. Education is another. Healthcare is another. Old people is another. Welfare is another. It's not by accident that women have chose to be interested in those political issues first. But in terms of representation, I ran as a candidate. Yes, there are people who run as candidates with the political parties. Political parties are predominantly dominated by men, and the constitutions of those political parties, most political parties aside from the NDP, the Social Democrats in Canada, have no laws internally that demand that 50% of their candidates be women, or that 50% of their women sit on their executives. And what happens is the old age problem that I was discussing earlier, that even when you are a candidate, you are obliged to follow a course of action where the process is a male one. For example, when I was a candidate, I was very careful about how I looked, because I knew that how I would be judged as a woman would not be the same way that a male is judged if he, as a male candidate. This made running as a candidate very, very difficult for me, because I was aware constantly of the male process and the male system of party politics, as well as the political process. There are very few women who run. In Canada, as in most democratic countries, and I suspect Brazil has this problem as well, it costs money to run. Maybe it shouldn't cost money. Maybe there should be a limit so that everyone can run equally, and not just those who have a lot of money. The biggest problem for women candidates is that we don't know too many large corporations. We don't have the economic infrastructure in terms of patron-client relationships in the corporate world that we can take advantage of like a male candidate does. So raising money becomes difficult. At an international conference of the Feminist Party of Iceland, and the Feminist Party of Iceland did elect feminist candidates, I loved it when those women candidates were explaining to me that they ran their entire elections on bake sales. And this is how they raise their money for their campaign. But it's very complicated for women to run. We do not have equality in the House of Commons. We have 285 seats in the House of Commons. Of those 285 seats in the House of Commons, there are only 72 seats occupied by women. It will take a long time before we have parity. In the Senate, it's even worse, because in the Senate, it was most important that you had to have property before you could even be nominated as a senator. And women were not entitled to own property in Quebec until 1961. Quebec is operated under the Civil Code in much the same way that Brazil is operated. In fact, until 1961, women were not, when I say women were not capable of writing contracts, they were not capable of officially buying their car, taking out a loan, or anything like that, until 1961 in terms of the economic legal contracts. It's been a struggle. So you see politically how difficult it has been. We even tried in Canada to have a feminist party, but the feminist movement was too divided among ideological lines, and class lines, and sexual lines, and it really didn't get off the ground. But we did try.
All of that. Tentando resumir aqui, mas resumindo bastante, vocês permitem aqui. Bom, em primeiro lugar, as mulheres raramente votam em bloco, a não ser em alguns problemas específicos de política, como saúde, meio ambiente, pacifismo, essas coisas, as mulheres sim têm um envolvimento mais como mulher. Mas isso é mais raro, isso é mais exceção do que a regra. Dos 3 grandes partidos canadenses, unicamente o NDP, que é o New Democracy Party, é o único que exige que 50% dos seus quadros sejam mulheres. Os 2 outros, que são maiores, não têm nenhuma exigência nesse sentido. E outra coisa que a Maria falou, quando ela foi candidata em 1988 nas eleições pelo NDP, que ela fazia muito cuidado com a aparência dela, sabendo muito bem que a aparência dela, porque ela é mulher, seria um fato importantíssimo junto ao eleitorado. Os eleitores, tanto homens como as mulheres, prestam muito atenção se ela está bem penteada, se está com vestido, essas coisas. Né? Então isso mesmo ela teve muito cuidado quanto a isso. E dentro agora das instituições canadenses, tem o parlamento é composto de uma Câmara de Deputados e de um Senado. Na Câmara de Deputados, de 270 deputados, tem mais ou menos 72 mulheres. 286 tem 72 mulheres. O Carlos não falou, mas que eu acrescento, porque é um dado que eu sei, a maioria do Partido Conservador. E, hoje em dia, no Senado, o senador canadense não é eleito. O senador canadense é nomeado. É nomeado pelo primeiro-ministro. Então, devido a isso, tem menos mulheres ainda no Senado, proporcionalmente, do que na Câmara dos Deputados. Porque até pouco tempo atrás, era necessário que a pessoa nomeada para o Senado tivesse propriedade. E no Quebec, que é, como vocês sabem, uma província, uma das 10 províncias do Canadá, a de língua francesa, uma grande tradição católica, até 1962, as mulheres não podiam assinar nenhum contrato, o que quer dizer, elas não podiam comprar carro, não podiam comprar apartamento, não podiam fazer absolutamente nada. Então, viva a Igreja Católica nesse caso, né? E, what else? You can say that women in the civil code were put in the same category as criminals, children, and lunatics. Isso no Quebec, E no Quebec, no Código Civil, a mulher tinha a mesma condição dos criminosos, dos loucos e das crianças. E as mulheres. Que também, para se candidatar, precisa de muito dinheiro. E que ela, quando foi candidata, percebeu isso claramente. Porque os homens, de modo geral, pertencem a algumas corporações e, portanto, conseguem dinheiro. Enquanto que, no caso das mulheres, isso daí é muito raro. E aí ela citou algumas dificuldades que ela e outras têm de conseguir dinheiro. E que ela tomou como exemplo a Islândia, que elegeu algumas mulheres. Por acaso, essas mulheres, coincidentemente, eram mulheres ligadas a corporações de vendas. E uma coisa também, atualmente tem o líder do partido NDP é uma mulher, uma McLaughlin. E também tem o ministro das Relações Externas do Canadá, que é uma mulher. Ela foi nomeada há pouco tempo. When was she appointed? In March, April? March? When Joe Clark was kicked out. Okay, just one last thing I want to tell you. Don't be fooled. One of the things that political parties do, feminism has become, and maybe Herbert Marcuse, the social philosopher who's always right, the best way to destroy the protest element of any movement is to integrate it. Feminist, on one level, is so popular. Even the capitalist system, in terms of companies, advertise perfumes. They advertise things like, use this perfume and be liberated. Or they play on feminism. And
political parties are sensitive to issues that are popular, but it's a whole other question of whether they really do anything for these women. And women candidates have traditionally been asked to run in areas where they don't have a chance of winning. Like the Conservative Party had placed a women candidate to run against Pierre Elliott Trudeau, you know, in the election in '68. It was impossible for this woman to win. But that's what they've done with women candidates. Os partidos, evidentemente, não são muito justos com as mulheres. O Canadá tem voto distrital. Então, o que os partidos fizeram com frequência é pedir que as mulheres sejam candidatas nos distritos onde seria praticamente impossível para elas vencerem, que foi o que o Partido Conservador fez quando designou uma mulher para ser candidata contra o Trudeau em 1968. Seria praticamente impossível que ela vencesse, mas ela foi designada para esse distrito. If anyone wants any information about Canadian law specifically, come and give me your name and tell me which ones, and I will send to Dr. Bly, and she will give them to you. Okay, I'll send them all to her, but if there are, please do help yourself here. Vai lá, Lucia, por favor. Eu já fui. Bom, então eu viro, viu, Lucia? Se tu Chega, chega. Stop. A gente então vai comprar essas fitas. Você vai precisar que você me dê pra gente. Eu te dou a nota daqui, mano. Só que não põe nota, tá? Tá bom, a gente preenche depois. Só que aí você tem que pegar foto. Já peguei,